Olá, meus amigos, nós estamos aqui a falar com vocês sobre o curso de pós-graduação em desenvolvimento de liderança do módulo 1, aula 3. Hoje nós falaremos sobre aspectos funcionais e políticos da liderança. Primeiro, o que é liderança orgânica e liderança funcional? As bases éticas da liderança, politização e solidariedade, centralização de poder e diluição da gestão orgânica. Bom, liderança orgânica e liderança funcional, meus amigos, é importante na medida em que vocês possam definir claramente entre uma coisa e outra, entre modelos de forma de liderar, e tanto da forma orgânica quanto na forma mecânica. O que define uma estrutura como orgânica, o que a compõe, quais são os seus conceitos, suas premissas e sua ótica. Há dois tipos de organizações, no mundo, as chamadas mecânicas ou funcionais e as orgânicas. E que as definem são as práticas administrativas e as relações com o ambiente externo, e que as define como mecânica ou funcional quando elas são mecânica ou funcional quando elas são burocráticas, permanentemente rígida, definitiva e baseada na hierarquia e nos comandos, entre todos os funcionários, entre a estrutura de comando é bastante rígida e segue exatamente uma ordem. Já as orgânicas são flexíveis, são mutáveis, são adaptativas à situação daquele momento, são transitórias e baseada no conhecimento e na consulta, no conhecimento da consulta do momento em que está ocorrendo aquela liderança, está ocorrendo aquela busca exatamente de atingir objetivos, seja numa organização, seja num conglomerado de empresas, seja numa situação prática ou técnica de governo, não só a nível político, como também político estatal, como também no sistema privado. Como as organizações de estrutura orgânica são adaptáveis conforme o ambiente. Eles funcionam como uma metáfora, e elas se comportam como seres vivos. As organizações orgânicas se comportam como seres vivos. São compostas de um conjunto de células, que são as pessoas que formam os tecidos, que são os grupos de trabalho de toda a empresa, ou de toda a organização. Elas estão inseridas no ecossistema, que é o mercado, em constante mudança, o que exige esforço e adaptação para sobreviver. Sendo flexíveis, as organizações orgânicas, sendo flexíveis, podem apresentar soluções inovadoras de sobrevivência através de ações mais eficazes para a capacidade de adaptação. Esta capacidade de adaptação é chamada de qualidade de competitividade. Veja, nós tivemos no passado muitas organizações mecânicas ou funcionais. As grandes estruturas, as grandes multinacionais, os grandes conglomerados de empresas eram exercido uma governança, mas dentro de uma situação bastante rígida. Eu conheci várias empresas, ainda no sistema mecânico ou funcional, como a IBM em São Paulo, como as montadoras de carros em São Paulo, e você via que existia as diretorias, comandada por um líder, e depois, abaixo das diretorias, comandado por um líder, você tinha todos um conjunto de chefias, e depois você tinha subchefias, e depois é que você tinha os trabalhadores no chão da fábrica. E assim era uma estrutura bastante rígida, em que você não conseguia fazer mais nada, não conseguia mudar aquela estrutura. Aquela estrutura já vinha até mesmo importada, já era um modelo estabelecido lá fora, e que vieram para dentro do país dessa mesma forma. Era a maneira das empresas produzirem e atingirem os seus objetivos, a produção dos seus produtos, e como também o relacionamento dela com os seus próprios funcionários, com os seus empregados, era uma estrutura bastante rígida. E hoje,
A ficção já dizia no passado que para essas empresas sobreviverem, nós vimos quando ocorreram vários problemas econômicos no mundo, crises econômicas, muitas empresas dessas mecânicas ou funcionais desapareceram. Outras, para sobreviverem, passaram exatamente para o sistema orgânico, o sistema comparado até mesmo com um ser vivo, né? E como organismo vivo, as estruturas orgânicas, para sua sobrevivência, devem se adaptar ao ambiente. Seu foco principal, seus objetivos e eficiência deve vir depois, pois as preocupações biológicas, o que se afasta do modelo mecânico funcional. Elas se preocupavam exatamente com a estrutura humana ou das pessoas que faziam parte daquela empresa, que compunham aquela empresa. Seja numa empresa ou seja em todo o conglomerado de empresas ali coligadas, né? Isso tudo, meus amigos, veio exatamente quando houve o chamado, vocês viram, já ouviram falar do Vale do Silício? O Vale do Silício, com o avanço das telecomunicações, com o avanço das ligações interpessoais, né? Com o avanço da eletrônica, da tecnologia das telecomunicações, permitiu, por exemplo, você visualizar que qualquer iniciativa de uma pessoa poderia levar a grandes corporações. Uma delas vocês podem ver a Apple, vocês podem ver a Microsoft, essas grandes empresas de comunicações ou de telecomunicações ou de sistemas, né, de comunicações foram desenvolvidas dentro do sistema orgânico, né? A identificar diferentes necessidades entre elas, né, as organizações orgânicas, né, são entre elas as necessidades das pessoas da organização, pois trabalham mais motivadas e quando satisfeitas. E desta forma é que surgiram os princípios do modelo orgânico. E os princípios do modelo orgânico são: as pessoas da organização são vistas como seres humanos, há uma humanização do trabalho, do serviço e respeito a seus sentimentos e necessidades pessoais. Vocês podem ver, por exemplo, o próprio Steve Jobs, quando montou a própria Apple, hoje a grande empresa Apple, a sede da empresa Apple no Vale do Silício, ele montou uma estrutura orgânica em que todas as pessoas trabalhavam independentemente uma da outra, ninguém era chefe de ninguém. E davam liberdade para a pessoa desenvolver, empreender, fazer o seu empreendedorismo, e aí eles apenas se relacionavam na hora do almoço, na hora do lazer, mesmo às vezes eles tinham até tempo de sono ao longo do trabalho, quando se sentissem cansados, né, em imaginar, pensar formas de desenvolver os seus produtos, eles podiam descansar, passar uma hora descansando, dormindo até. E às vezes até jogos, existiam jogos, ou melhor, existem jogos na sede dessas empresas para que as pessoas possam se distrair em alguns momentos para depois voltarem a se dedicarem inteiramente ao seu trabalho. Então as pessoas dessa organização são vistas como seres humanos, né? O segredo da motivação das pessoas no sistema orgânico é o cultivo de um ambiente com autonomia, desafios, foco, onde todos possuem o mesmo nível de importância. Não existe chefia, não existe diretoria, todos eles trabalham dentro do seu métier, dentro do seu objetivo, não é? Um exemplo da organização orgânica, por exemplo, a Microsoft, como eu disse, né, do Bill Gates, a Apple, de Steve Jobs, o Facebook, todas essas empresas surgiram do empreendedorismo do Vale do Silício. Muitos começaram numa garagem ou mesmo numa casa, e daí eles expandiram as suas ideias, os seus negócios para uma grande empresa, uma grande organização, e hoje multinacionais no mundo inteiro. A organização orgânica possui 7 premissas que funcionam como engrenagens alinhadas, ou seja, todas devem girar na velocidade e direção proporcional. O que move essas engrenagens é o propósito. Todas as premissas da organização orgânica são: primeira coisa mais importante da premissa de organização orgânica é o propósito. E são empresas, né, que existem para servir por uma causa nobre,
para beneficiar todas as pessoas que interagem com ela de maneira equilibrada e nunca não há privilégios. Vocês podem ver que se existe um propósito, vocês veem se o Bill Gates, Steve Jobs, que ganharam muito dinheiro, eles sempre colocam para as pessoas que tem um propósito de ajudar todas as pessoas do mundo. Vocês podem ver, por exemplo, a Microsoft foi uma das pessoas que mais doou dinheiro na erradicação do sarampo no mundo inteiro. Uma das pessoas que mais introduziu ou financiou pesquisas para o câncer infantil. Então eles tinham um propósito. Não era só ganhar dinheiro para eles, mas ganhar dinheiro também para ajudar as pessoas no mundo todo. Estrutura. A empresa são conjuntos horizontais de times, de células ou pessoas, né, onde ninguém é mais importante do que ninguém, né, e todos interagem focados no propósito. Steve Jobs planejou a sede da Apple com todas as salas das pessoas no mesmo nível, em círculo, onde comem, dormem, descansam, brincam e se divertem no ambiente de trabalho. Foi aquilo que eu disse a vocês. Funcionamento de uma empresa, de uma organização orgânica. Funcionamento são empresas que funcionam como organismos vivos. São adaptáveis, imprevisíveis e todo mundo, né? E todo nunca é igual à soma das partes. Né? O todo nunca é igual à soma das partes. Porque na verdade, o todo são organismos diferentes, são corpos diferentes. Então o todo é um conjunto de corpos, né? É preciso nutrir o ambiente para que seja saudável, né? Então, por isso que eu disse a vocês que eles têm cada pessoa tem atendida a sua necessidade ali, ele tem que sentir o prazer do trabalho onde ele está. Pessoas, como é que são as pessoas na organização orgânica? Pessoas são seres humanos, são tratados como seres humanos, indivíduos únicos com emoções e experiências cruciais para os relacionamentos e consequente bom desempenho do organismo. Então as pessoas são tratadas como pessoas, são respeitadas como seres humanos. Motivação. São seres humanos, são naturalmente automotivados desde que estejam em um ambiente de autonomia, transparência, que estimula o autoaprimoramento e movidos por uma causa nobre, né? E como eu disse a vocês, Bill Gates fez lá diversas doações, né, nos vários ramos da ciência, buscando exatamente um trabalho social de ajuda às pessoas mais necessitadas, no mundo todo. Crescimento. Uma empresa orgânica, o crescimento é natural como consequência de reconhecimento dos clientes, ao encantamento ou superação de experiências geradas pela empresa. Vocês veem o encantamento, né? Vocês veem, por exemplo, você trabalhar com determinados equipamentos da Apple. Todo mundo quer ter um celular da Apple, né? Um iPhone Apple. Por quê? A qualidade do iPhone Apple é um dos melhores do mundo. Você quer ter um computador da Apple, um Macintosh, porque eles têm a garantia de uma tecnologia de ponta ali, mas porque foram desenvolvidos por pessoas motivadas para aquilo. Eles tinham uma causa a ser atingida, a qualidade daquele produto que eles produzem. Liderança. Liderar significa ter paixão e ser exemplo. Então, as empresas dessa área de comunicações, eles têm que ter uma paixão. Steve Jobs era um apaixonado pelo que ele fazia. E ser exemplo, né? O líder é escolhido ou aprovado pela equipe por ser a maior referência e exemplo de doação a uma causa nobre da empresa. Todos os funcionários amavam Steve Jobs. Steve Jobs era amado por todos, passou muitos anos dirigindo a sua empresa. Quando esteve fora, né, sentiram a diferença e pediram que ele voltasse, e voltou a assumir de novo, né, o cargo de liderança da Apple depois. A adoção das premissas orgânicas é uma quebra de paradigma e deve ser feita aos poucos, junto com as pessoas na velocidade orgânica. Porém, é fundamental que todas as premissas orgânicas sejam trabalhadas ao mesmo tempo para que se tenha sucesso.
né? Inicia-se a internalização desses princípios em seu modo de pensar, em suas atitudes, pouco a pouco. Para você iniciar uma organização orgânica, você tem que inicializar as pessoas desses princípios. Primeiro, incutir nelas esses princípios de independência, de busca de um propósito e, acima de tudo, de atingir os seus objetivos, né? Ao começar a agir como um líder orgânico, automaticamente sua empresa passará a funcionar de maneira orgânica. Não se implanta um sistema orgânico, as premissas são plantadas. Primeiro, você tem que plantar as premissas para depois você mudar a sua organização, né? Elas são plantadas, as premissas, e cultivadas através de atitudes de seus líderes, os quais deverão trabalhar toda a sua equipe na direção da premissa orgânica, gerando iniciativas onde toda a equipe esteja envolvida. Assim os resultados aparecerão, ou seja, os frutos serão gerados. Líder orgânico com propósito será o motor que moverá, né, as organizações orgânicas, né? É o motor, né, e que move toda a engrenagem do sistema. O líder orgânico com propósito. Será decisivo que o líder orgânico cultive o propósito para conseguir sucesso em plantar as premissas orgânicas em sua organização. O líder orgânico irá se relacionar de forma construtiva com todos à sua volta, Irá gerar ambiente encorajador e desenvolverá equipes responsáveis, autônomas e com propósito, né? As organizações, como os seres vivos, querem evoluir e sobreviver. Para tanto, precisam buscar autoconhecimento, repensar suas crenças, reciclar seus paradigmas, ampliar seus caminhos, mudar as suas premissas para conseguir enfrentar a natureza selvagem do mercado, caso contrário, entrarão em extinção. As organizações as organizações funcionais ou mecânicas, como disse antes, já estão em extinção no mundo atual. Prova disso, já vimos grandes organizações se extinguirem. Exemplo, multinacionais como a Ford Motors, acabou de sair do Brasil, a IBM, né, a Westinghouse, grandes bancos nacionais e internacionais, grandes corporações do passado, né? As bases éticas, né, foram bastante importantes para que isso ocorresse, né? As bases éticas da liderança estão nas organizações orgânicas, pela forma construtiva do líder orgânico e de se relacionar com todas à sua volta, usando a ética, né, usando da ética e do respeito mútuo. Daí é que surge a politização e a definição de líderes com propósitos, demonstrando a solidariedade pelos seus atos e delegação de competências. Todas as pessoas que trabalham na organização orgânica, ele tem lá a sua competência. Foi dado a ele um trabalho e ele vai ter que desenvolver daquela forma que ele achar melhor, tá certo? Ao contrário, nas organizações funcionais ou mecânicas, o normal é a centralização do poder, não há delegação de competências, não há solidariedade. É estimulado, né, a competitividade de um com os outros. Nas organizações mecânicas, a competição entre as pessoas era muito grande, né? Então a competitividade de um com os outros gerava atritos, geravam problemas, né, que às vezes até chegavam a ser insolúveis, né? Onde cada um busca superar o outro para ocupar o seu posto, onde a ética de seus atos fica muitas vezes comprometida. Então, meus amigos, são esses conceitos importantes, né, entre uma estrutura mecânica ou funcional e uma estrutura orgânica. Isso também é importante que qualquer líder que venha desenvolver o seu trabalho numa organização, seja ela estatal, seja ela pública, seja ela, acima de tudo, privada, né, essas corporações você precisa ter ideia do que seja uma corporação mecânica, o que seja uma corporação orgânica. Isso, eu posso dizer para vocês, principalmente as organizações orgânicas, era uma ficção no passado e hoje é uma realidade. Se não houvesse essa transformação de uma organização mecânica para uma organização orgânica,
muitas dessas empresas de grande porte, as multinacionais, já não existiriam mais. Como vocês podem ver, para sobreviverem eles tiveram que fazer essa mudança, e é o que nós temos hoje, né? E tudo isso é uma revolução na estrutura e mesmo na liderança em qualquer nível. Era isso, meus amigos. Encerro aqui o meu trabalho para vocês nesta aula 3 do módulo 1. E vocês têm toda uma literatura, né, básica colocada ao fim do nosso trabalho, e para os nossos monitores que farão para vocês essas informações, e tudo que vocês quiserem saber sobre a situação, estou à disposição de vocês ao longo do trabalho de vocês, né, daqui para frente. Muito bem, muito obrigado, e eu fico feliz em estar com vocês durante esse período. Muito obrigado.